Buenos dias! Estamos começando mais uma live sobre ciclo gravídico puerperal e homeopatia. Hoje nós vamos falar sobre estresse pós-traumático de parto, os sintomas. Bem-vinda, Tássia! Bem-vinda, querida! Nós estamos falando hoje sobre estresse pós-traumático de parto e homeopatia. Nós vamos trazer, ouro em pó, porque nós vamos falar muito sobre o maior pesquisador sobre trauma hoje no mundo, que é o Peter Levine. Eu vou trazer para vocês ferramentas que vocês podem usar durante o dia a dia de vocês, para vocês conseguirem liberar as emoções e evitar o trauma. Então, se você conhece alguma grávida, alguma mulher que quer engravidar, ou alguma mulher que já passou por traumas, por gentileza, mande essa live. E vamos começar então. Para a gente falar sobre parto, a Maria Tereza Maldonado, que é uma das maiores psicólogas hoje no Brasil, sobre a psicologia perinatal, ela fala que parto é um evento inadiável e também uma experiência transformadora. O que a gente quer dizer com isso? Quando fala de experiência inadiável, o parto ele vai acontecer, né? A mulher tá ali com 9 meses, o único lugar para desembocar a gestação vai ser o parto. Seja um parto, entre aspas, tá? 1000 aspas aqui, bem sucedido ou não, tá? Qual que é o primeiro ponto que a gente tem, que é um ponto de risco quando a gente fala de trauma, para chegar nesse lugar de um perigo para acontecer esse parto de uma forma traumática? Uma das coisas muito importantes é quando a mulher romantiza muito, ela idealiza muito. E aí um dos primeiros pontos que a gente tem aqui para trabalhar com elas nós vamos ter um parto positivo, um parto espiritualizado, quem sabe até um parto orgástico, mas é muito importante que o parto não seja romantizado, porque a romantização é a porta da traumatização, tá? Acabei de inventar aqui. Então, o que pode acontecer muito forte? Essas dores do parto, elas são dores profundamente silenciosas, então todo trauma, toda experiência de dor, toda experiência de conflito interno, se ele não é falado, se ele não é dividido, e se ele é por muito tempo, tudo isso potencializa o grau do trauma, tá? Então a gente é muito importante que toda a dor seja compartilhada no momento e com pessoas seguras, tá? Isso é muito importante. O que é o transtorno de estresse pós-traumático e o que é o transtorno de estresse pós-traumático de parto? Então a gente tem aqui, por exemplo, no DSM-5, que é o nosso, código ali para a gente fazer essas análises sobre as doenças psiquiátricas. O DSM vai colocar algumas questões, por exemplo, como toda pessoa que passa por transtorno de estresse pós-traumático, ela vai ter revivência. O que é isso? Ela vai continuar, é como se ela tivesse, o que a gente chama de flashbacks. Eu tô ali, eu tô no supermercado, mas de repente eu lembro daquilo e aquilo me toca novamente, tá? É o sentimento, uma sensação interna de revivência, de eu estar revivendo o trauma, ele aparecer ali em momentos principalmente inesperados. O segundo tópico, geralmente são as pessoas elas vão passar por uma sensação de esquiva, ou seja, a pessoa vai tentar fugir, ela vai tentar não fazer contato com aquilo porque aquilo é extremamente doloroso, tá? Outra questão que a gente tem aqui é a hipervigilância. Como eu vivi algo que me cristalizou, o que eu vou fazer? Eu vou tentar o tempo inteiro ver se isso vai reproduzir, se isso vai acontecer novamente. Então, uma das coisas que mais acontece no trauma é a pessoa ficar o tempo inteiro vigiando. Às vezes até no físico, ela tá tensionada, ela tá com um olhar vigilante, sempre fazendo uma análise do lugar que ela está, tá? Isso é muito importante porque ela não tem um relaxamento. Sabe esse lugar que a gente... aqui eu posso descansar? Ela não tem isso. Então, de uma certa forma, ela tá o tempo inteiro
procurando situações, né, e com dificuldade de lidar com as situações corriqueiras da vida, tá? Uma mulher que passa por esse processo todo de trauma, ela também pode ter muita alteração de humor. Porque tem horas que eu tô no trauma e tem horas que eu tô vivendo outras coisas. Então, tem hora que eu tô bem, tem hora que eu não tô bem, e isso vai me causando uma sensação do que a gente chama de labilidade emocional. Eu tô mudando o meu humor muito rápido, muito profundo e de uma forma muito intensa. Essas mudanças de humor, elas geram um desgaste energético muito grande. Por quê? Se tem hora que eu tô triste, se tem hora que eu tô preocupada, se tem hora que eu tô cansada, se tem hora que eu tô triste de novo, feliz, isso me demanda uma energia muito grande. E aí quem está em trauma acaba gastando muita energia com o trauma e pouco com a sua própria vida, tá? Então é uma das coisas que a gente fala que o trauma sequestra a nossa vida. É como se ele tivesse ali sentado na cadeira do motorista, e por ele estar sentado na cadeira do motorista, eu não consigo dirigir a minha própria vida. O trauma dirige a vida e eu não dirijo a vida, tá? Bem-vinda, Daniela, bem-vindo, Tiago, bem-vinda, Pamela, Janaína, todas muito bem-vindas, tá? Qual que vai ser a diferença de um transtorno de estresse pós-traumático comum de um estresse pós-traumático relacionado com trauma? O trauma, esse transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa vai sentir, ela vai ver ou ela vai perceber alguma questão ameaçadora à sua própria vida ou ameaça ao bebê, tá? Então, ela vai ter como sintomas, por exemplo, muitos pesadelos em relação ao parto. Isso pode acontecer durante a gestação ou pós-parto. Porque, gente, os sonhos, ele é um lugar, literalmente, de abrir a nossa caixinha de Pandora. Então, é uma forma da gente ir processando coisas que a gente não conseguiu processar. E aí é uma forma de dar aqueles lapsos, dar aquela abertura dos lugares que a gente não mostra nem pra gente mesmo, tá? O que a pessoa também vai ter? Ela vai tentar ao máximo evitar pessoas e lugares que relembram o parto. E aí, o que a gente pode fazer como prevenção? Ir no lugar que eu vou ter o meu parto antes de tê-lo. Por quê? Quando eu vou no hospital, eu vejo o médico, eu vejo a enfermeira, eu vejo se eu vou ter doula, se eu vou ter bola. Eu começo a materializar esse parto. E aí, quanto menos romantização, menos chance de traumatização. Então, se eu vou antes, isso me ajuda num instrumento que a gente chama hoje de neurocepção. Eu tô vendo, eu tô fazendo um radar se esse lugar que eu estou é um lugar seguro, tá? Outra sensação que a pessoa sempre tem uma sensação de que ela tá vivendo em perigo. Uma das questões mais importantes do trauma é que a gente tem uma queima do nosso termostato. É como se a gente não soubesse entender se eu estou numa sensação de perigo ou se eu estou numa sensação de segurança. Então, às vezes a pessoa entende segurança por insegurança ou por perigo ou ao contrário. Então, uma das ferramentas que a gente vai trabalhar lá no final da live é a pessoa, já dando um leve spoiler aqui, é a pessoa realmente voltar para o próprio corpo. Quando eu volto para o meu próprio corpo, eu vou conseguir sentir, nossa, não gostei do seu hospital. Nossa, eu achei esquisito o jeito como a recepcionista me tratou. Tudo isso, você já está conectada com você. E se você está conectada com você, você tem muito menos chance de trauma, tá? Outra coisa que a pessoa passa de uma forma muito presente é a dificuldade com o vínculo com o bebê. Por quê? Na medida em que eu não estou com facilidade de conectar comigo, porque eu estou muito conectada com o trauma fragmenta a pessoa, retalha a pessoa, e na medida em que a gente está retalhada, a gente não está totalmente vinculada com a gente não está totalmente vinculada com o parceiro, e por conseguinte também, a gente tem muita dificuldade de vincular com o bebê. Por quê? O bebê precisa muito de nós. E, na verdade, se eu tô com trauma,
eu estou precisando muito de mim mesma, tá? Alguma dúvida até aqui? O que vocês estão achando desse tema? É um tema super importante, eu tô trazendo pra vocês porque, assim, é muito pouco falado, mas extremamente vivido, tá? O que a gente vai ter de fatores de risco para o transtorno de estresse pós-traumático de parto? Bem-vindo, Estevam! Adoro quando você tá. O Estevam é um médico homeopata argentino, então estamos aqui bailando tango e samba a todo vapor. Pra gente falar de fatores de risco, o que mais acontece? Quando a mulher vive partos violentos, partos desrespeitosos, e aí a gente tem dois tipos de parto. Partos em que a mulher passa abuso ou negligência. Todos esses dois contextos, eles são entendidos e sentidos pelo corpo como situação de trauma, tá? Por exemplo, quando a mulher passa por intervenções médicas invasivas e que não houve consentimento. O consentimento, gente, ele é um lugar da mulher entender quais são os limites da cura ali, né? Do que o médico pode fazer e do que o médico não pode fazer. E quando algum médico faz sem consentimento, mesmo que seja, né, algo muito importante, a mulher, ela tem um sentimento de invasão, tá? Então é muito importante você... Aí entra muito o contexto aqui que a gente tem no Brasil, que é o plano de parto. Claro, pode ser flexibilizado, mas eu quero isso no meu parto, eu não quero isso no meu parto. Se acontecer isso, né, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O plano de parto, ele é uma excelente ferramenta para a gente declarar limites e evitar partos traumáticos, tá? A gente tem, por exemplo, quando a mulher tem uma falta de suporte, então a mulher é esquecida lá no último box, lá no último leito e ninguém olha para ela, tá? Também uma situação de negligência, também uma situação de trauma. Partos de emergência, porque saiu muito fora do controle dela, da expectativa dela. E aí como ela vai lidar com aquilo que é extremamente diferente, tá? Histórias também de abuso e trauma anterior. Então, se ela teve trauma, por exemplo, com abuso sexual na infância, tudo isso é como se, como eu disse, abrisse a caixinha de Pandora dela e ela começa a reviver algumas situações. Em homeopatia, eu gosto de dizer que é como se ali ela tá saindo da psicose. Todas as nossas coisas que são escondidas, emoções, tristezas, revivências, a gente abre essa caixinha e as coisas que estão escondidas, cobras e lagartos, elas aparecem. Então é muito importante que a gente vá limpando esses traumas, né? Seja de baixa estima, traumas de insegurança, traumas de vínculo, né? A gente tem vários tipos de trauma, traumas complexos, traumas episódicos, né? Por exemplo, o caso da Angélica. Ela teve o trauma lá do helicóptero, né? E ela fala o tanto que foi importante ela trabalhar a dessensibilização disso, né? Então, é muito importante a gente já ir pro parto, né? De preferência. Claro que a gente sabe que isso é um lugar mais ideal, mas tomara que seja o mais possível para as mulheres cada vez mais. E aí, se eu vou com menos trauma pro meu parto, eu tô mais aberta para receber da vida. Tá? Quais são os impactos da gente ter esses traumas durante o parto? A mulher, ela pode ter depressão pós-parto associada, né? Porque eu não tive o parto que eu esperava, eu tenho desfechos inesperados. Às vezes a pessoa teve, por exemplo, um diagnóstico de má formação dentro do parto, ou teve um luto gestacional, ou não foi do jeito que ela queria muito um parto normal e foi uma cesárea. Tudo isso pode ser considerado para ela um trauma, tá? Ela pode acabar acarretando, como ela não teve um parto como ela gostaria, ela pode ter muitas dificuldades na amamentação, tá? Porque o que aconteceu no parto foi uma desconexão. E a amamentação é conexão. Então, se a primeira ali, uma das primeiras conexões não aconteceram, há uma chance muito grande de não ter também uma amamentação tão coesa, tá? Essa relação com o bebê, ela pode ficar muito prejudicada
e também a autorrelação, essa relação que a mulher tem com ela mesma, tá? Bem-vindo, Fred, bem-vinda, Ana, bem-vinda, Silvia. Exatamente, Tássia, pouco se fala sobre o plano de parto, nem todo mundo conhece na rede particular. E aí tem uma questão muito legal que a Tássia está trazendo aqui para nós, que é a diferença entre o SUS e o particular, né? Às vezes tem hospitais do particular que às vezes podem acabar induzindo a mulher a cesárea ou não, né? Mas assim, isso pode acontecer. E aí é muito importante a mulher estar com o seu princípio bioético muito importante, que é o princípio da autonomia. A mulher, ela tem direito, seja no público, seja no particular, seja no parto domiciliar, seja no parto hospitalar, aonde ela quiser ter o parto, ela tem direito ao seu protagonismo. Quando a mulher, ela não está no seu protagonismo, o parto é o protagonista, tá? O meu primeiro parto foi traumático, mas o segundo foi uma cura pra mim. Maravilhoso que a Pamela tá trazendo aqui pra nós. Às vezes, um segundo parto é uma cura pro primeiro, né? Claro que a gente não luta para que aconteça o trauma no primeiro, mas isso costuma muito acontecer porque é uma hora, às vezes, que a gente também tá mais madura para dizer o sim, dizer o não, comunicar, delimitar limites, e aí é muito comum isso, tá, Pamela? Parabéns. Esses impactos que acontecem, eles podem durar por muitos anos. E existem vários trabalhos, né? Tem um trabalho homeopático, tem um trabalho psicoterapêutico. Existem vários tipos de trabalhos que podem ser feitos para esse trauma ser tanto processado como informado, tá? Qual que é o grande charme da homeopatia quando a gente fala sobre isso? Por quê? A homeopatia vai trazer equilíbrio emocional, físico, espiritual, sexual para o parto. Pode também trazer muita integração do que há de luz e o que há de sombra em nós. E vai trazer o que a gente chama hoje, que é o que há de mais rico nos estudos de trauma, que é a titulação. O que é isso? Eu sei o que eu tive de trauma, mas ao mesmo tempo eu sei o meu recurso, né? E aí eu vou fazendo essa titulação e vai ficando de uma certa forma mais seguro da gente entrar nos nossos traumas, tá? E tratá-los. Exatamente, tudo por imaturidade, como você citou, precisamos ser protagonistas, isso mesmo. Agora eu vou trazer para vocês 5 medicações que são muito poderosas para a gente trabalhar, tanto antes quanto durante ou pós-parto, para a gente tratar esse transtorno de estresse pós-traumático de parto, que vai ser, por exemplo, o acônito. O acônito é uma planta muito, muito preciosa. É uma planta que ela trata traumas súbitos, abruptos, em curto espaço de tempo. E é o que acontece muito no trauma. Trauma é tudo aquilo que eu recebo da vida como evento adverso, que vai ser curto, vai ser abrupto e eu não tenho recurso para isso, né? Eu não reconheci os meus recursos para isso. Então, o meu sentir, né? A gente tem o nosso bom sentir, vamos pensar assim, né? Seria a gente ir e vir, ir e vir. No trauma acontece isso aqui, ó. Eu tô mais congelada. Como eu tô mais congelada no trauma, aqui, ó, o que acontece? Eu tô muito mais ligada com a energia de morte do que com a energia de vida dentro da minha própria vida, tá? Então, a Aconitum vai trazer muito esse lugar de descongelamento desse trauma, desse impacto, desse susto que eu tive, seja no parto, seja, por exemplo, com um diagnóstico que eu não estava esperando, tá? Bem-vinda, Nayara! Quantos anos? Meu Deus, parabéns! Seja bem-vinda aqui. A gente tem, por exemplo, a arnica. A arnica, quando a mulher passa, por exemplo, por alguma violência, tá? Bem-vindo, Lucas! A arnica, a gente tem um corpo que é machucado e uma alma que é machucada. Então, por exemplo, às vezes a mulher recebeu um toque vaginal que ela não estava imaginando, que ela não queria, e ela não conseguiu delimitar limites, né, ali. E aí, o que acontece? Ela recebe aquilo como se fosse quase uma freada de um carro, né? A arnica vai trabalhar muito essa sensação interna de violência, tá? A gente tem, por exemplo, ópium. Ópium é quando, por exemplo, aquela paciente, ela teve um trauma tão forte, mas tão forte, que ela se sente em estado de apatia. Deveria doer, mas ela não sente dor, tá?
Staphysagra, por exemplo, é uma planta também que a gente vai trabalhar muito quando teve abusos emocionais, abusos físicos, né? Que isso pode acontecer. A mulher, ela tem uma sensação interna de violação dos seus limites. E aqui a gente precisa fazer um parênteses que o que acontece no parto acontece na vida. Então, os traumas que acontecem no parto muitas vezes são reproduções do machismo e do patriarcado. É triste dizer isso em 2025, em 19 de setembro de 2025, mas a gente precisa lembrar que muitas vezes ali nas situações, né, de partos traumáticos são porque o homem, o médico, né, ali ele tá num lugar que ele entende que ele não, na verdade ele não tem, né, mas na verdade ele entende que ele tem soberania sobre o poder do corpo da mulher. Então ele acha que pode fazer o que ele quiser. E aqui a gente já dá um decreto de que isso, né, que isso acabe. A gente pede a vida mesmo, né, como um manifesto que isso acabe, porque não existe essa soberania, né? Não é porque uma pessoa tem um título que ela pode ser soberana em relação ao corpo de uma outra pessoa, tá? É um lugar da reprodução que acontece nas casas, que o lugar da mulher é no fogão, né? Na verdade, o lugar da mulher é aonde ela quiser, tá? Fechei parênteses. Fechei a indignação. Junto com esse da Staphysagra. Inácia, a gente tem quando a mulher ela tem emoções muito reprimidas, lutos e muitas contradições. Eu vou para um lugar e o meu trauma vai para o outro, né? Então, isso vai causando muita labilidade emocional. Quando eu entendo que eu posso reintegrar o meu trauma, que na verdade não foi isso que me destruiu, mas todo trauma traz consigo uma capacidade de superpoder, eu consigo conectar comigo e eu não perco tanta energia, tá? Tá dando para acompanhar, tá indo muito rápido, é um assunto que eu amo, então eu já vou falando toda empolgada. Eu quero trazer para vocês agora o que é o caminho homeopático e o caminho de processamento e informação de trauma. O que são os 9 passos para a gente sair do trauma, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente reconhecer o trauma. A grande questão das pessoas que passam por isso seja qualquer trauma aqui, tá? A pessoa ela teve um trauma tão importante, que ela não consegue fazer o diagnóstico, fazer o raio-x que ela teve um trauma, tá? E isso, toda vez que a pessoa tem isso, ela tem uma energia que fica retida, que fica congelada e que ela não consegue fazer outras coisas porque essa energia está muito utilizada para nutrir o trauma, tá? O que a gente precisa fazer? Trauma é fato, mas trauma não é sentença. A gente precisa relembrar para nós mesmas que o trauma, ele não vai ser para sempre, tá? Se eu conseguir trabalhar ele, tá? Primeira questão, fazer o diagnóstico. Segunda coisa que a gente vai fazer vai ser a gente cultivar a nossa conexão com o nosso corpo, que é o que Peter Levine chama de sensate awareness. Gastei aqui no meu inglês. O que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver uma consciência no meu corpo. É o que a gente chama de interocepção. O que eu falo com as minhas pacientes, por exemplo? Vai tomar banho? Põe chuveiro quente, põe chuveiro frio, põe chuveiro quente, põe chuveiro frio. Eu tô mostrando pro meu corpo que existem coisas diferentes, tá? Quando eu faço isso, chuveiro quente, chuveiro frio, eu falo pro meu corpo todos os dias. É o que eu indico pra vocês. Bem-vindo, corpo. Por quê? Alguém que sofreu um trauma muito profundo desconecta, como eu disse, fragmenta, retalha o seu próprio corpo, fragmenta-se. Então a gente precisa unir com o nosso próprio corpo, para que o meu corpo seja essa bússola. Eu estou em lugar de perigo ou eu não estou em lugar de perigo? E esses pequenos exercícios, por exemplo, como uma massagem de noite, a respiração, a meditação, a dança homeopática, tudo isso são ferramentas para a gente sair do trauma, tá? A gente integrar o trauma e aprender com ele, tá?
Às vezes, só acessamos o trauma depois de muitos anos. Ainda é possível fazer homeopatia? Com certeza, Tássia. Isso é uma coisa que acontece muito, porque aquilo tá tão congelado, tá tão frozen na nossa vida. Isso aqui é o trauma, tá congelado demais. Quando eu começo a melhorar a minha vida, quando eu começo a ter prazer, essa palavra é chave para liberação de trauma. Quando às vezes eu tenho um outro relacionamento, eu tive um relacionamento abusivo aqui, mas quando eu tenho um outro relacionamento maravilhoso, que esse homem me trata super bem, às vezes começa a sair as coisas da caixinha, né? E às vezes, por exemplo, como aconteceu com você, com a Pamela, no segundo parto, que o parto foi prazeroso, que o parto foi orgástico, que eu tive presença de doula, que eu tive a minha presença no parto, aí eu começo às vezes a relembrar, a ter flashbacks. Mas isso é sinal de cura. Porque se eu tô às vezes lembrando, é sinal que tá descongelando, tá? Então, um dos caminhos também de cura é a pessoa procurar coisas que lhe dê prazer, porque se eu tenho prazer, eu começo a descristalizar aquilo que tá cristalizado dentro de mim, tá? Deu pra responder? E aí, mesmo tendo traumas muito antigos, a gente tem remédios para traumas mais crônicos também, tá? E a pessoa consegue abrir espaço para viver sem dar tanto lugar pro trauma na vida dela, sem dar tanto centro pro trauma, tá? A pessoa quando ela volta pro corpo, só pra gente voltar a isso, quando a pessoa volta pro corpo, ela vai, de uma certa forma, se apoderar da sua história, da sua narrativa. E uma das coisas que é muito comum quando a pessoa tem trauma são duas coisas. Ou a pessoa se dissocia, ela entende o corpo como algo separado, ou ao mesmo tempo ela congela, né? Então, quando eu volto pro meu corpo, seja fazendo uma massagem, seja tomando banho da forma como eu falei, seja tendo um café com uma amiga, tudo isso eu estou apoderando de novo da minha história. E eu não estou deixando que o trauma tome conta de absolutamente tudo, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, seja como pessoas comuns ou seja como homeopatas, para a gente tratar isso, é o que a gente chama de pendulação. Então, horas eu estou ressignificando esse trauma, horas eu até passeio nesse trauma, para limpar esse trauma. A gente não fica lambendo ferida o tempo inteiro, tá? Porque isso é masoquismo, tá? A gente precisa saber os nossos traumas, mas, de uma certa forma, quando eu entendo quais são os meus recursos dessa pendulação, eu fui pro trauma, eu limpei o trauma, mas depois eu vou pro prazer. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô arrumando mais recursos para conseguir me aprofundar. Um dos riscos muito importantes que a pessoa corre é querer ficar só no trauma. Se a pessoa fica no trauma, ela afunda no trauma, ela paralisa no trauma, tá? Então, todo trabalho de trauma é preciso que a gente faça menos é mais. Não necessariamente eu vou afundar a pessoa, jogar o paciente lá no buraco. Eu vou perguntar para ela, quem são as suas pessoas recurso? Por exemplo, a natureza, por exemplo, o esporte, por exemplo, a dança. Tudo isso vai ser mecanismo dela se regular com ela e com a vida, tá? Geralmente, as pessoas que passam por situações traumáticas, elas não conseguem se regular. E aí, a gente precisa dar ferramentas para que ela volte a ser ela mesma, né? Que a gente fala do retorno à autenticidade. Então, seja com a dança, seja com a respiração, com a meditação, tá? A meditação é um recurso muito poderoso, porque a pessoa que tem trauma, ela fica muito mental e pouco corporal. E a meditação, ela vai, na verdade, educar esse pensamento para pensar melhor e outras coisas, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também, que ele chama de ativar a resposta de defesa incompleta. O que é isso? A pessoa que passou por algo muito importante na vida dela, às vezes ela não conseguiu fugir, às vezes ela não conseguiu lutar e às vezes ela não conseguiu se defender. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Fazer dentro do consultório, ou a pessoa comum, ela pode fazer em casa também, mas depois ela precisa integrar. Então, eu quis muito dar um soco no médico,
por exemplo, ela não vai conseguir dar depois. Mas pega o travesseiro e dá, né? Por exemplo, ou eu queria muito ter fugido. Ela pode treinar isso, por exemplo, correndo, e isso vai completar. Isso vai dar uma sensação para o corpo que ela fechou o ciclo. Quando ela fecha o ciclo do trauma, ela abre o ciclo da cura, tá? Então, ela vai fazer esses exercícios, seja, por exemplo, empurrando, chutando, tremendo. Tremer é muito bom e ela pode chacoalhar o corpo, porque eu tô liberando essa energia que estava presa do trauma, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, que pode acontecer até de uma forma espontânea, às vezes a pessoa pode querer chorar, ela pode querer, por exemplo, fazer as tapotagens, né, que a gente chama, esse carinho no corpo, para liberar essa energia estagnada e fazer a descarga, tá? Todas as vezes que a gente faz descarga, bem-vinda, Cíntia! Todas as vezes que a gente faz descarga, desculpa, a gente está tirando o nosso sistema nervoso de um lugar de perigo, de alerta, de fuga, e a gente está levando ele para um lugar de parasimpático, que é um lugar de relaxamento, é um lugar de segurança e de conexão. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não queria estar chorando, mas às vezes é o melhor que você pode dar a você mesma. Por quê? Se você chora, se você, às vezes, até um grito, por exemplo, hoje tem a terapia do grito, né? A pessoa, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo uma descarga dessa energia que estava concentrada, que estava retida, e aí ela volta a ter amplitude de sentir. Antes estava só assim, e agora ela volta, depois da descarga, a ter mais janela de tolerância, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é restaurar a nossa autorregulação, né? Seja com a natureza, seja com os nossos relacionamentos. E aqui tem uma coisa que é muito importante, é a gente ter bons relacionamentos. A gente fala às vezes de ter uma saúde física, de ter uma saúde emocional, mas muitas pessoas se esquecem de ter uma saúde relacional. E aí tá uma questão que a gente precisa lembrar das telas, né? Como a gente está cultivando as nossas relações. As nossas relações estão só virtuais, ou eu saio, tomo um café com uma amiga, ou eu saio e converso com meu parceiro, né? Tudo isso é muito importante pra gente se apoderar do centro da nossa vida, tá? Como que a gente consegue ver que a pessoa melhorou desse trauma? Quando ela já integrou o trauma. Quando ela tá muito ainda na vítima, quando ela ainda tá muito nesse contexto de o trauma me destruiu, eu ainda estou morando no trauma. Quando eu tô falando esse trauma me transformou, eu já fiz essa ponte em direção a mim mesma, tá? E pra gente terminar, a pessoa ela consegue ter esse retorno à própria vida quando ela consegue começar a retomar a sua própria natureza. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer de fazer, quais são as relações que eu quero ter a partir de agora, porque todo trauma gera uma experiência de superpoder. Então, o que eu aprendi com esse trauma? A partir desse aprendizado, né, que foi necessário, talvez, ou não, mas o que eu vou fazer com aquilo que a vida me trouxe? Porque se a gente fica na vítima, a gente fica o tempo inteiro só lamentando. E quem se lamenta não vive. Então é muito importante que a gente tente aprender. Tá difícil, tá sangrando, tá com pus a minha alma. O que eu posso fazer para limpar essa ferida? E toda ferida cicatriza sempre de dentro para fora. A gente não tem que ter pressa, mas a gente tem que ter urgência para olhar para a gente mesmo. Então, o trauma tá demorando. Calma, né? Toda relação que eu preciso ter comigo mesma é uma relação de tempo de qualidade, né? De eu voltar e ver o que realmente importa agora. Às vezes importava lá atrás algo que agora não faz mais parte, né? E aí eu vou me dando o meu lugar de prioridade. E não me dando para o que aconteceu, que foi difícil,
todo o foco e hiperfoco daquilo, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma história? O que vocês acharam? Já tinham ouvido falar sobre isso? Uma das formas que a gente mais ajuda, então, também o paciente é fortalecer o que a gente chama de cérebro reptiliano. O que é isso? É ajudá-lo com a sua primitividade e instintividade. Então, melhorar a alimentação, melhorar exercício, melhorar a sexualidade, melhorar o sono. Esses 4 tópicos também são muito importantes para a gente retomar, que a gente fala muito de neocórtex, né? Fala daquilo que é inovador, mas a gente também precisa se conectar com aquilo que é primitivo. Porque aquilo que é primitivo é o que nos ajuda a sair do trauma, né? De fugir quando necessário, de lutar. Então, é muito importante que mesmo numa sociedade super moderna, super atualizada, super civilizada, aparentemente, a gente retome esse lugar também do encontro com a nossa mulher selvagem, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso fechar a live? Enquanto eu tomo água, vocês me respondem. Que bom! Bom demais. Eu fico muito feliz de ver os homens aqui também, né? As mulheres com certeza, mas os homens também. Porque um homem que é curado, ele consegue, né, trazer muitas coisas para sua família, né? Então, quanto mais homens despertos, melhor, né? Feliz por vocês estarem aqui, que a gente produza uma vida cada vez mais com muita liberdade, com muita atenção e muito tesão por nós mesmos, pra gente não viver tantas tensões, né? Esse é a minha grande busca pra mim e pra minhas pacientes, e que a gente sempre se relembre o que eu tô sentindo agora, se eu tô presente no agora, eu consigo limpar, processar e informar esses traumas, e a partir disso eu não tô levando o trauma pra frente, né? Claro, todos nós já vivemos todos os tipos de trauma, gestacionais, no parto, com violências, ou às vezes bater o carro, existem todos esses, mas é possível eu fazer algo com isso para a gente expandir a nossa vida e o nosso mundo, tá bom? Obrigada demais. Quem puder mandar essa live para outras pessoas, a gente agradece, e semana que vem tem mais. Um beijo!